Fala pessoal, tudo certo com vocês? Hoje eu trouxe um filme que sinceramente pode dividir bastante as opiniões. Sabe aquele tipo de romance que você começa a assistir pensando: beleza, vamos ver se daqui sai alguma coisa diferente, mas ao mesmo tempo já percebe alguns elementos que parecem bem familiares. Então, é mais ou menos essa sensação que eu tive com O Último Nascer do Sol, ou como o título já sugere, uma história que mistura romance, férias, conflitos familiares e aquelas decisões emocionais que, dependendo do seu nível de paciência, podem fazer você torcer pelos personagens ou simplesmente olhar para a tela e falar: meu Deus, conversa um com o outro e resolve isso. E antes de começar de verdade, já deixa aquele like no vídeo, porque ajuda demais o canal. Se inscreve caso você ainda não seja inscrito e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Aqui a gente fala de cinema de verdade. A gente comenta, elogia quando merece, reclama quando precisa reclamar e, principalmente, tenta descobrir se aquele filme vale o nosso precioso tempo. Porque vamos combinar uma coisa: 2 horas da nossa vida não são brincadeira, né? Tem filme que termina e você pensa: quero assistir de novo. E tem outros que terminam e você fica olhando para a tela preta, tentando entender onde foi que tudo começou a dar errado. E já vou deixar uma coisa bem clara desde o começo. Essa é uma opinião sincera. Se você amou o filme, ótimo, eu respeito totalmente. Cinema é uma coisa muito pessoal. Às vezes um filme que não funciona pra mim pode tocar alguém de uma maneira completamente diferente. Mas aqui eu vou falar exatamente sobre a experiência que eu tive assistindo O Último Nascer do Sol, sem fingir que gostei de uma coisa só porque é bonita ou porque pertence a um gênero popular. A proposta, olhando de fora, até chama a atenção. Nós temos uma jovem que vai passar um período de férias com a mãe, muda temporariamente de ambiente, conhece um garoto e, naturalmente, uma conexão começa a nascer entre os dois. Só que, como toda boa história romântica gosta de fazer, não basta duas pessoas se apaixonarem e serem felizes, né? Sempre existe uma família, um segredo, um passado, uma decisão ruim ou algum problema aparecendo exatamente na hora em que tudo parecia estar dando certo. E eu preciso dizer que eu gosto desse tipo de cenário. Eu sou completamente a favor de histórias românticas que usam uma viagem ou férias como ponto de partida. Existe alguma coisa nesse sentimento de estar longe da rotina que deixa tudo mais intenso. Você conhece alguém e, de repente, parece que viveu com aquela pessoa por anos. Quem já teve uma amizade de férias sabe do que eu estou falando. Você passa 3 dias conversando com alguém e, quando chega a hora de ir embora, parece que está deixando para trás metade da sua vida. É estranho, é exagerado, mas é humano. Então, como conceito, eu acho que O Último Nascer do Sol tinha um terreno interessante para trabalhar. O problema é que uma boa ideia não garante automaticamente um bom filme. E para mim, esse é justamente o ponto mais complicado aqui. O filme tem elementos que poderiam resultar em uma história envolvente, mas nem sempre consegue transformar esses elementos em algo realmente memorável. Em alguns momentos eu estava acompanhando e pensava: agora vai, agora eles vão aprofundar isso. E aí a história simplesmente escolhia um caminho que eu achei previsível ou apressado. E vamos falar do romance, porque, obviamente, ele é o coração de tudo. Sem entrar em detalhes que estraguem a experiência de quem ainda quer assistir, a relação entre os protagonistas é construída em torno daquela intensidade típica de um amor que surge rapidamente. É aquele sentimento de descoberta, de curiosidade, de querer saber tudo sobre a outra pessoa. E olha, quando esse tipo de romance funciona, funciona muito bem. A gente compra a ideia, a gente começa a torcer. A gente até esquece que está assistindo a atores e passa a pensar nos personagens como se fossem duas pessoas reais tomando decisões ruins na nossa frente. Mas aqui eu tive dificuldade de me conectar completamente com essa relação. Não estou dizendo que não existem momentos bonitos. Existem. Não é como se o filme fosse completamente sem emoção. Algumas cenas têm uma atmosfera agradável, e a ideia de acompanhar duas pessoas tentando descobrir o que sentem uma pela outra tem seu charme. Mas eu, pessoalmente, senti falta de mais naturalidade. Senti falta daquela química que você não consegue explicar, sabe? Aquela coisa que faz um simples olhar entre dois personagens dizer mais do que 10 páginas de diálogo. Porque romance no cinema é muito cruel com os atores. Você pode ter 2 atores talentosos, pode ter uma fotografia maravilhosa, uma música bonita tocando ao fundo, um pôr do sol digno de cartão postal. Mas se você não acredita naquele casal, acabou. Não adianta colocar uma música triste e pedir para a gente chorar. A emoção precisa vir de algum lugar.
E foi exatamente aí que, para mim, o último nascer do sol ficou um pouco abaixo do que poderia ser. Em vários momentos, eu sentia que o filme queria que eu acreditasse na intensidade daquele relacionamento antes de me dar motivos suficientes para acreditar. É como quando um amigo apresenta alguém para você e 5 minutos depois já está dizendo que encontrou o amor da vida dele. Você olha para ele e fala: "Calma, campeão, você nem sabe o sobrenome da pessoa." E às vezes a sensação que eu tive assistindo ao filme foi um pouco essa. Agora, uma coisa que eu acho importante destacar é que o filme tenta trabalhar não apenas o romance, mas também o peso das relações familiares. E eu gosto quando um romance não existe dentro de uma bolha perfeita, porque na vida real, quando você se apaixona, sua família não desaparece, seus problemas continuam lá, suas inseguranças continuam lá, sua mãe continua perguntando onde você está, alguém continua discordando das suas escolhas. Então essa mistura de amor e drama familiar faz sentido. Só que drama familiar é outro daqueles ingredientes perigosos. Se for bem escrito, ele deixa a história mais profunda. Se for colocado apenas para criar conflito, vira aquele problema que poderia ser resolvido com uma conversa de 4 minutos. E, vamos ser sinceros, eu já perdi a conta de quantos filmes e séries poderiam terminar muito mais cedo se os personagens simplesmente sentassem numa sala e falassem a verdade. Mas não, porque aí não teria filme, né? E eu acho que vocês vão entender o que eu quero dizer quando assistirem. Existem conflitos que têm potencial emocional, mas a forma como algumas situações se desenvolvem pode passar uma sensação de que a história está correndo rápido demais. E isso é curioso, porque o filme tem uma duração que permitiria respirar um pouco mais em determinados momentos. Nem toda cena precisa correr para o próximo acontecimento. Às vezes, o cinema precisa deixar o silêncio trabalhar. Um olhar, uma pausa, uma conversa que não termina com uma frase de efeito. Essas pequenas coisas fazem uma história de amor parecer verdadeira. Agora vamos falar de uma coisa que, para mim, é fundamental: os personagens. Eu sempre digo aqui no canal que não preciso gostar de um personagem para gostar de um filme. Um protagonista pode ser irritante, egoísta, impulsivo, cheio de defeitos. Desde que o filme saiba que ele tem defeitos e consiga fazer de mim alguém interessado em acompanhar aquela jornada. O problema começa quando um personagem toma decisões questionáveis e o roteiro parece esperar que eu simplesmente aceite tudo porque a pessoa está apaixonada. E amor não é passe livre para qualquer coisa, pessoal. No cinema talvez seja, mas na vida real... Cuidado, hein? A protagonista tem a responsabilidade de carregar uma boa parte da história, e eu acho que a ideia por trás dela é compreensível. Existe uma vontade de mostrar alguém vivendo um período de descoberta, emocionalmente vulnerável, tentando entender o que quer e, ao mesmo tempo, enfrentando expectativas e situações familiares. Isso poderia render uma personagem muito interessante. Mas, novamente, eu queria ter conhecido mais profundamente essa pessoa antes de ser levado para algumas das grandes emoções da história. Para eu sofrer junto com ela, eu preciso sentir que conheço um pouco dela. Não preciso saber cada detalhe da infância, nem quero uma cena de flashback a cada 5 minutos, pelo amor de Deus. Mas preciso de algo que faça a personagem existir, além da função de garota que encontra um garoto durante as férias. E o personagem masculino também enfrenta um desafio parecido. Ele precisa ser mais do que apenas o rapaz misterioso ou encantador que aparece para movimentar a vida da protagonista. Os melhores romances são aqueles em que os dois personagens parecem ter vidas próprias. Você consegue imaginar o que cada um fazia antes de se conhecerem e consegue imaginar quem eles seriam se nunca tivessem se encontrado. Quando o filme consegue dar essa sensação, o romance ganha muito mais força. Agora, falando de atuação, eu sei que esse é um assunto delicado porque a interpretação também depende muito da direção e do texto que os atores recebem. Às vezes a gente culpa o ator por uma cena que na verdade já nasceu estranha no roteiro, e eu senti que algumas interpretações aqui não me convenceram completamente. Existem momentos em que a emoção parece um pouco forçada, ou em que os diálogos não soam tão naturais quanto deveriam, e esse é o tipo de coisa que pode parecer pequena, mas muda tudo. Você já assistiu a uma cena em que duas pessoas estão discutindo e, em vez de sentir a tensão, você começa a pensar: nossa, eles estão claramente atuando. Pronto, a magia quebra. Você sai da história e começa a enxergar o set, a câmera, o diretor dizendo corta. E para mim, algumas cenas de O Último Nascer do Sol tiveram exatamente esse efeito. Isso não significa que todo o elenco seja ruim. Não é isso. Existem momentos que funcionam melhor do que outros.
Mas, no conjunto, eu não achei que o elenco tivesse aquela força capaz de elevar o material e fazer você esquecer os problemas do roteiro, porque às vezes um ator salva uma cena. Aqui, eu senti falta desses momentos que fazem você pensar: ok, agora essa pessoa me convenceu completamente. E antes que alguém diga nos comentários: ah, mas você está comparando com outros romances. Sim, eu estou. E é impossível não comparar um pouco quando o próprio estilo da história nos lembra produções recentes voltadas para o público jovem, especialmente aqueles romances intensos, cheios de conflitos, atração e relacionamentos que parecem viver em modo turbo. Se você gosta de filmes na linha de romances jovens e dramáticos, daqueles em que tudo parece acontecer com muita intensidade e os personagens estão sempre a um passo de tomar uma decisão que vai complicar completamente a vida deles, existe uma boa chance de você encontrar alguma coisa para aproveitar aqui. Eu entendo perfeitamente o público que gosta desse estilo. E eu não vou ser aquele crítico chato que diz: ah, romance adolescente ou jovem não é cinema de verdade. Pelo contrário. Alguns dos filmes mais emocionantes que existem contam histórias de primeiro amor, descobertas e relações complicadas. O problema nunca é o gênero. O problema é como você conta a história. Uma história simples pode ser incrível. Uma história cheia de reviravoltas pode ser entediante. Tudo depende da execução. E na minha opinião, O Último Nascer do Sol é um daqueles filmes que dependem muito mais do gosto pessoal do espectador do que de uma qualidade universal que todo mundo vai reconhecer. Eu consigo imaginar uma pessoa assistindo e dizendo: nossa, achei super romântico, adorei os personagens. E consigo imaginar outra pessoa, como eu em determinados momentos, esperando um pouco mais e pensando que o filme está repetindo fórmulas que já vimos muitas vezes. E olha, fórmula não é necessariamente uma coisa ruim. A pizza também tem uma fórmula e continua maravilhosa. O problema é quando você pede uma pizza e recebe um pedaço de pão com ketchup. No cinema romântico, o público já conhece vários caminhos. Duas pessoas improváveis se encontram. Existe uma atração imediata. Aparecem obstáculos. A família interfere. Segredos são revelados. Alguém vai embora ou ameaça ir embora. Alguém corre atrás de alguém. Uma música toca. Pronto, todo mundo está chorando. A estrutura existe porque funciona. Mas você precisa colocar alguma coisa sua dentro dela. É por isso que, enquanto assistia ao filme, eu ficava esperando aquele momento que dissesse: isso aqui é o que torna O Último Nascer do Sol diferente. Uma cena, uma escolha narrativa, uma característica dos personagens, algo que ficasse na minha cabeça depois dos créditos. E infelizmente, eu não sei se encontrei isso com a força que esperava. Ainda assim, eu não diria para ninguém fugir do filme sem pensar duas vezes, porque uma coisa que eu aprendi assistindo a muitos filmes é que a minha experiência não precisa ser a sua. Já aconteceu comigo de todo mundo odiar um filme e eu gostar. E também já aconteceu o contrário. Todo mundo dizendo que uma produção era incrível e eu assistindo com uma cara de quem perdeu alguma coisa no caminho. Então, se você gosta desse tipo de romance mais leve na proposta, com drama emocional, férias, encontros inesperados e conflitos pessoais, talvez valha a pena dar uma chance. Só recomendo ir sem criar aquela expectativa gigantesca de que você vai encontrar uma história revolucionária. Agora, outra coisa importante. Dependendo do tipo de conteúdo e das cenas presentes na produção, eu não consideraria esse como um filme ideal para simplesmente colocar na televisão durante um almoço de família, sem saber o que está por vir. Então, fica aquele aviso básico. Se você está procurando uma experiência para assistir com crianças ou com toda a família reunida, vale conferir antes a classificação indicativa e o conteúdo específico disponível na versão que você for assistir, porque ninguém quer passar por aquela situação clássica, né? Você coloca o filme, todo mundo sentado na sala, aí acontece uma cena mais adulta e de repente ninguém sabe onde olhar. Você olha para o teto, sua mãe olha para o celular, seu irmão finge que recebeu uma ligação, um caos completo. Mas, deixando as brincadeiras de lado, eu acho que o público ideal para esse filme é bem específico. É aquele espectador que procura um romance contemporâneo e está disposto a aceitar alguns clichês em troca de uma história emocional e de uma atmosfera de férias. Se você entra esperando algo no estilo de um grande drama romântico que vai mudar sua vida, talvez a decepção seja maior. Agora, se você quer apenas sentar, assistir a uma história de relacionamento e ver até onde aqueles personagens vão chegar, talvez você se divirta mais do que eu.
E essa é uma coisa que eu sempre faço questão de separar nos meus vídeos. Um filme não precisa ser perfeito para ser assistível. Às vezes a gente assiste sabendo que existem problemas, mas mesmo assim aproveita a experiência. Eu já assisti filmes completamente malucos que eu não recomendaria como obras-primas para ninguém, mas me diverti demais. Só que diversão e qualidade não são exatamente a mesma coisa. No caso de O Último Nascer do Sol, eu acho que existem pessoas que vão encontrar diversão e romance suficientes para gostar. Eu, particularmente, fiquei esperando uma história mais envolvente, personagens mais desenvolvidos e uma química mais forte para me fazer acreditar completamente naquela relação. E sabe quando você termina um filme e pensa, não foi ruim, mas também não sei se vou lembrar dele daqui a um mês? Então, essa foi uma sensação que ficou comigo. Talvez o filme tivesse mais impacto se tivesse escolhido aprofundar menos situações e desenvolver melhor as que já tinha, porque quantidade de drama não significa automaticamente profundidade. Às vezes, uma única conversa bem escrita vale mais do que 5 conflitos diferentes acontecendo ao mesmo tempo. E eu acho que esse é o ponto principal da minha experiência até aqui. O Último Nascer do Sol tem uma base que poderia funcionar muito bem, mas nem sempre consegue transformar essa base em uma história tão especial quanto parece querer ser. Mas calma, porque ainda tem bastante coisa para conversar sobre esse filme. A gente precisa falar melhor sobre a atmosfera, sobre como o ritmo da história influencia a experiência, sobre o lado técnico, sobre a construção emocional desse romance e, claro, sobre aquela pergunta que todo mundo quer responder antes de apertar o play. No fim das contas, vale realmente a pena assistir? Porque uma coisa é certa, pessoal. Às vezes, o trailer vende uma experiência, o título vende outra, e o filme entrega uma terceira completamente diferente. E é exatamente por isso que eu gosto de conversar sobre cinema com vocês. Não é só chegar aqui e dizer, nota tal, assistam ou não assistam. O mais legal é entender por que um filme funciona para algumas pessoas e não funciona para outras. Então continua comigo, porque eu ainda vou entrar mais fundo nessa experiência e dizer com toda sinceridade o que eu achei que funcionou, o que definitivamente não funcionou para mim, e se eu acho que esse romance merece uma chance, ou se existem opções melhores para você colocar na sua lista. Agora, uma coisa que eu queria muito conversar com vocês é sobre a atmosfera do filme, porque, sinceramente, acho que é uma das áreas em que O Último Nascer do Sol consegue chamar mais atenção. Quando você escolhe contar uma história de amor durante um período de férias, em um lugar diferente da rotina dos personagens, você automaticamente ganha uma vantagem enorme. O cenário já faz metade do trabalho emocional. Tem aquela sensação de liberdade, de verão, de dias que parecem mais longos, e daquela ideia perigosa de que nada vai dar errado porque você está vivendo um momento especial. Só que a gente sabe que justamente quando alguém começa a pensar, isso está bom demais, o roteiro prepara alguma bomba para explodir. E eu confesso que gosto desse tipo de ambiente. Tem uma nostalgia automática. Mesmo quando você nunca viveu exatamente aquela situação, existe algo familiar. Quem nunca teve aquela sensação de que uma viagem ou umas férias marcaram uma fase específica da vida? Às vezes você volta para casa depois de poucos dias, mas alguma coisa mudou. Você conheceu pessoas novas, ouviu músicas diferentes, experimentou uma rotina que não era a sua. E quando o cinema consegue capturar isso, meu amigo, aí sim eu compro a história. O Último Nascer do Sol tenta aproveitar essa sensação de descoberta. A protagonista está fora do ambiente habitual, conhece novas pessoas e acaba se aproximando de alguém que muda completamente o rumo daquela experiência. E eu acho que essa parte funciona melhor quando o filme deixa os personagens simplesmente existirem no ambiente, sem ficar desesperado para criar o próximo grande conflito. Porque romance precisa de espaço. Isso é uma coisa que, na minha opinião, muitos filmes modernos esquecem. Parece que existe um medo de deixar duas pessoas conversarem normalmente durante alguns minutos. Tudo precisa ter uma revelação, uma frase marcante, um olhar super intenso, ou uma música anunciando que aquele momento é importante. Calma! Às vezes, uma conversa boba é justamente o que faz o público acreditar que duas pessoas têm intimidade. Pensa nos relacionamentos da vida real. Você não se apaixona porque alguém fez um discurso perfeito olhando para o horizonte. Quer dizer, pode acontecer, mas provavelmente a pessoa estava tentando impressionar você. Na maioria das vezes, você cria conexão nas pequenas coisas. Rindo de algo idiota, descobrindo que os dois gostam da mesma música, brigando por uma besteira ou simplesmente ficando em silêncio sem sentir aquela necessidade desesperada de preencher cada segundo.
E foi por isso que eu fiquei pensando durante o filme que algumas das melhores oportunidades estavam justamente nos momentos mais simples. Quando a produção tenta desacelerar, existe uma possibilidade maior de criar intimidade. O problema é que o ritmo nem sempre deixa isso acontecer por tempo suficiente. E falando em ritmo, olha, aqui eu tenho uma relação meio complicada com o filme. Tem momentos em que as coisas acontecem tão rapidamente que eu quase queria apertar o botão de pausa e falar: Pessoal, espera aí. Eu acabei de conhecer essa pessoa. Vamos processar uma emoção de cada vez. E depois existem partes em que o filme parece se prolongar em situações que não acrescentam tanto quanto poderiam. É aquela velha questão de equilíbrio. Um filme pode ter pouco mais de 1h30 ou quase 2 horas, mas a duração, por si só, não diz muita coisa. Tem filme de 3 horas que passa voando e tem filme de 90 minutos que parece que você viveu 3 gerações dentro da sala de cinema. E para mim, o último nascer do sol às vezes sofre justamente por não encontrar o melhor equilíbrio entre acelerar o romance e desenvolver os conflitos ao redor dele. Algumas emoções chegam antes que eu esteja completamente preparado para recebê-las. É como se o filme dissesse: isso aqui é importante, fique emocionado agora. E eu estivesse sentado pensando: eu quero ficar emocionado, mas me dá um motivo maior. E não estou dizendo isso porque preciso de tragédia ou de drama pesado. Muito pelo contrário. Um romance simples pode ser emocionante. Mas simplicidade não significa superficialidade. Essa é uma diferença gigantesca. Você pode contar uma história sobre duas pessoas que se conhecem e se apaixonam. Só isso. Sem vilão, sem perseguição, sem uma explosão acontecendo no terceiro ato. E ainda assim fazer o público chorar. Mas para isso, os personagens precisam ser interessantes. As conversas precisam revelar quem eles são. O amor precisa parecer algo que nasceu naturalmente. Quando você tenta pular algumas dessas etapas, o romance pode ficar bonito visualmente, mas não necessariamente emocionalmente forte. Agora, falando um pouco mais da direção e da maneira como a história é apresentada, eu acho que existem escolhas que tentam criar uma experiência mais romântica e estilizada. E isso combina com a proposta. Afinal, ninguém entra em um filme com esse título esperando uma estética de documentário sobre imposto de renda, né? Você espera paisagens, momentos contemplativos e aquela sensação de que o mundo fica um pouco mais bonito quando duas pessoas estão apaixonadas. Só que estética também não pode carregar o filme inteiro nas costas. Uma fotografia bonita pode fazer você parar e admirar uma cena. Uma boa trilha sonora pode criar uma emoção temporária. Mas, quando a história termina, o que fica são os personagens e o que eles fizeram você sentir. E eu acho que esse é um dos desafios maiores do filme. Em alguns momentos, eu sentia que a embalagem era mais interessante do que aquilo que estava dentro dela. E olha, isso acontece muito no cinema romântico atual. Às vezes você vê uma cena nas redes sociais, um casal bonito, uma praia, uma música melancólica e pensa: nossa, preciso assistir isso. Aí você assiste ao filme inteiro e descobre que aquela cena de 20 segundos era basicamente o melhor momento da produção. Já aconteceu com vocês? Porque comigo já aconteceu várias vezes, e é uma das maiores traições que um trailer pode cometer com um ser humano. O trailer deveria vir com um aviso: as cenas mais bonitas estão aqui. O resto é por sua conta e risco. Mas voltando ao filme, eu acho que existe uma tentativa genuína de criar uma atmosfera romântica. E eu não quero ignorar isso. Algumas pessoas vão sim entrar nesse clima muito mais facilmente do que eu. Principalmente quem gosta de histórias que valorizam a intensidade do momento, aquela ideia de viver o presente sem pensar tanto nas consequências. E sinceramente, eu entendo o apelo disso. A vida real é tão cheia de rotina que às vezes assistir a duas pessoas abandonando a lógica e vivendo uma paixão intensa pode ser exatamente o tipo de escapismo que alguém procura. Você não precisa concordar com todas as decisões dos personagens, você só precisa embarcar na viagem. O meu problema foi que, em determinados momentos, eu queria embarcar mais do que o próprio filme conseguiu me levar. Agora vamos falar sobre uma coisa que pode salvar ou destruir completamente um romance: a música. Ah, a trilha sonora. Meus amigos, se tem um gênero que depende da música, é o romance. Você pode pegar duas pessoas andando lado a lado e transformar aquilo numa cena completamente diferente, dependendo da canção que coloca por cima. Com uma música alegre, parece o começo de uma aventura. Com um piano triste, parece que alguém vai embora amanhã. Com uma música romântica, pronto. O público já está criando uma playlist no Spotify e imaginando o ex. A música tem esse poder absurdo.
E, no caso de O Último Nascer do Sol, eu acho que a utilização do som e da música tem uma responsabilidade enorme na tentativa de construir o clima emocional. Existem momentos em que a atmosfera ajuda a cena a funcionar melhor. Você sente que existe uma preocupação em fazer com que aquele encontro, aquele conflito ou aquele momento de proximidade tenha um peso emocional maior. Mas eu também senti falta de uma identidade musical que ficasse comigo depois. E isso é uma coisa muito pessoal. Não estou dizendo que toda trilha sonora precisa ter uma música tão marcante que você vai ouvir por 20 anos. Mas existem filmes em que você termina e uma melodia fica na sua cabeça. Você escuta aquela música meses depois e imediatamente lembra de uma cena. Aqui, pelo menos para mim, não aconteceu dessa forma. Talvez porque o próprio filme não tenha conseguido criar cenas fortes o suficiente para se conectar permanentemente à música. Porque uma boa canção e uma boa cena se tornam uma coisa só na memória do público. Você não consegue ouvir uma sem lembrar da outra. E, falando em memória, eu acho que esse é um teste interessante para qualquer filme. Depois de alguns dias, o que você lembra? Não estou falando de lembrar da história inteira. Ninguém precisa fazer uma prova depois. Mas qual momento ficou? Qual personagem você continua pensando? Qual cena você comentaria com um amigo? Quando eu penso em O Último Nascer do Sol, eu lembro mais da sensação geral e da proposta do que de momentos específicos que realmente tenham me marcado. E isso, para mim, diz bastante coisa. Porque o filme não é um desastre. E eu faço questão de dizer isso. Às vezes, quando a gente dá uma nota baixa ou faz críticas, as pessoas entendem como se o filme fosse a pior coisa já produzida pela humanidade. Não é assim. Existem níveis de não gostei. Tem filme que você assiste e pensa, eu queria apagar isso da minha memória. E tem filme que você simplesmente não se conectou. Para mim, esse está muito mais no segundo grupo. Eu consigo enxergar por que alguém gostaria. Eu consigo ver o público-alvo. Eu consigo entender a proposta. Só não consigo dizer que a experiência me conquistou completamente. E talvez uma das razões seja a comparação inevitável com outros romances jovens que já fizeram coisas parecidas. Não vou ficar dizendo que um filme não pode ter elementos semelhantes a outro, porque, sinceramente, se a gente for por esse caminho, praticamente todas as histórias do mundo já foram contadas de alguma maneira. O importante é a personalidade que você coloca na história. Você pode pegar o clichê mais antigo do planeta e fazer algo incrível com ele. A questão é, o que você acrescenta? Em alguns momentos, O Último Nascer do Sol me deu aquela sensação de familiaridade que pode ser confortável para alguns espectadores, mas que para mim acabou diminuindo um pouco o impacto. Eu antecipava certas direções emocionais antes de elas acontecerem. E quando um romance é muito previsível, ele precisa compensar com personagens extraordinários ou uma química absurda. Caso contrário, você fica apenas esperando o próximo ponto da fórmula aparecer. Tá, agora eles vão se aproximar. Agora alguma coisa vai dar errado. Agora alguém vai esconder alguma informação. Agora vai ter uma discussão. E de repente você está jogando bingo de romance em vez de assistir ao filme. Mas também não quero parecer injusto. Existe um público que ama exatamente isso, e está tudo bem. Às vezes você não quer ser surpreendido. Às vezes você quer conforto. Você quer saber mais ou menos para onde a história vai e apenas aproveitar o caminho. Eu faço isso com filmes de comédia o tempo todo. Sei que provavelmente vai acontecer uma confusão, alguém vai mentir, a mentira vai ser descoberta e no final todo mundo aprende alguma coisa. E mesmo assim eu assisto porque quero rir. Então, se você gosta dessa estrutura romântica familiar, isso pode trabalhar a favor do filme. Agora, uma coisa que eu gostaria de comentar é como as histórias familiares poderiam ter sido utilizadas de forma ainda mais forte, porque existe muito potencial em colocar uma jovem tentando viver uma experiência nova enquanto carrega consigo as expectativas da família. Esse conflito é universal, você não precisa nem estar vivendo um romance para entender. Quem nunca teve uma discussão com alguém da família porque queria fazer algo e ouviu, "Você não entende o que está fazendo?" E aí você pensa, talvez eu realmente não entenda, mas deixe eu descobrir sozinho. É uma fase da vida que todo mundo enfrenta de alguma maneira. A vontade de ser independente contra o medo de decepcionar quem você ama. Isso é poderoso. E eu acho que se o filme tivesse aprofundado algumas dessas relações familiares, com a mesma atenção que tenta dar ao romance, poderia ter encontrado uma identidade mais própria, porque aí não seria apenas duas pessoas se apaixonando durante as férias. Seria uma história sobre crescimento, liberdade, escolhas e sobre como as pessoas ao nosso redor influenciam a maneira como amamos.
Isso para mim teria sido muito mais interessante. Porque vamos falar a verdade, o amor é complicado justamente porque ninguém chega a um relacionamento completamente vazio. Você leva sua família, seus traumas, suas experiências e seus medos, mesmo quando não quer. E os filmes mais interessantes são aqueles que entendem isso. Mas talvez o filme prefira manter as coisas em uma escala mais leve e direta. E novamente, isso não é automaticamente um erro. Só depende do que você espera. Eu entrei esperando uma história que conseguisse me surpreender um pouco mais emocionalmente. E talvez esse tenha sido o meu erro também. Expectativa é uma coisa perigosa. Você cria uma versão do filme na sua cabeça antes mesmo de assistir, e depois fica bravo porque o filme não foi aquilo que você imaginou. Coitado do filme! Nem sabia que estava concorrendo contra a produção milionária que eu dirigi dentro da minha cabeça. Mas brincadeiras à parte, acho importante assistir sem expectativas exageradas. Se você for ver O Último Nascer do Sol, vá pensando em uma experiência romântica direcionada a um público que gosta desse tipo de dorama jovem, e não em uma produção que necessariamente vai reinventar o gênero. E agora eu quero falar de uma coisa que sempre me chama a atenção: o título. O Último Nascer do Sol é um título que naturalmente carrega um peso emocional. Quando você lê isso, já pensa em despedida, mudança, no fim de alguma coisa ou naquele último momento antes de uma nova fase começar. É um título que promete uma certa melancolia. E eu gosto disso. Títulos podem criar uma atmosfera antes mesmo de o filme começar. Só que um título tão forte também aumenta a expectativa. Você espera que exista algum sentimento por trás dele. Que, quando o filme acabar, você entenda por que aquela história precisava ter aquele nome. E eu gosto quando um título ganha um significado diferente depois que você conhece os personagens. Você começa o filme vendo apenas palavras e termina entendendo que aquelas palavras carregavam uma emoção que você ainda não conhecia. Não vou entrar em detalhes para não estragar a experiência, mas acho que essa é uma das coisas que poderiam ter sido exploradas de forma mais marcante dentro da própria narrativa. Porque existe uma beleza na ideia de um nascer do sol. Normalmente pensamos no amanhecer como um começo, mas quando você coloca a palavra último antes dele, tudo muda. É quase contraditório. E contradições são ótimas para romances. Porque todo relacionamento vive de contradições. Você quer ficar perto de alguém, mas tem medo de se machucar. Você quer ser sincero, mas tem medo da resposta. Você encontra alguém no momento errado, mas sente que é a pessoa certa. E talvez seja justamente por isso que a premissa de O Último Nascer do Sol tenha me interessado mais do que alguns momentos da execução. A ideia tem emoção. Agora, o filme consegue transformar essa emoção em algo inesquecível? Para mim, nem sempre. E eu sei que posso parecer exigente demais, mas, gente, eu amo romances que me pegam de surpresa. Eu adoro quando começo um filme sem esperar nada, e de repente estou sentado no sofá completamente envolvido com a vida de duas pessoas que nem existem. Esse é o poder do cinema. Você sabe que é ficção, mas seu cérebro não está nem aí. Você sofre, você torce, você fica bravo, às vezes até conversa com a televisão como se o personagem pudesse ouvir você. Não entra nessa sala. Não acredita nele! Meu Deus, é óbvio que isso vai dar errado. E depois você percebe que está sozinho na sala discutindo com personagens fictícios. Aí bate aquela reflexão sobre a vida. Mas é isso que eu queria sentir mais aqui. Envolvimento. Não precisava ser um romance perfeito. Não precisava ter o melhor roteiro do mundo. Eu só queria sentir que precisava saber o que aconteceria com aquelas pessoas. E essa sensação apareceu de forma irregular. Teve momentos em que eu estava interessado, e outros em que poderia facilmente ter feito uma pausa para pegar alguma coisa na cozinha sem sentir aquela urgência de voltar correndo. E para um filme romântico, isso pesa bastante. Porque a principal pergunta deveria ser: eu me importo? Eu me importo com esse casal? Eu me importo com as escolhas deles? Eu quero que encontrem um caminho? Ou estou apenas esperando os créditos aparecerem para poder decidir minha nota? No meu caso, infelizmente, fiquei um pouco mais próximo da última opção do que gostaria. Mas ainda tem muito para conversar, principalmente sobre o lado mais complicado dos personagens e sobre aquelas escolhas que podem fazer o público ficar dividido. Porque uma coisa eu garanto, mesmo quando eu não estava completamente convencido pela história, houve momentos em que eu entendi exatamente o que o filme queria transmitir. E talvez seja isso que torna a experiência interessante para discutir. Um filme não precisa ser perfeito para render uma boa conversa. Às vezes, os filmes mais fáceis de comentar são justamente aqueles que tinham potencial, acertaram em algumas coisas e tropeçaram em outras.
Então, fica comigo, porque agora a gente vai entrar ainda mais nesse lado dos personagens, nas decisões que movem a história e naquela velha pergunta que sempre aparece quando estamos assistindo a um romance cheio de drama. Será que essas pessoas realmente combinam ou estão apenas vivendo uma paixão intensa porque se conheceram no momento certo? Ou talvez no momento completamente errado? E é exatamente aí que a conversa começa a ficar mais interessante. Porque uma coisa é assistir a um romance bonito, outra coisa é realmente parar e pensar: tá, mas esse casal funciona mesmo? Porque, gente, vamos ser honestos. O cinema tem uma capacidade impressionante de fazer relacionamentos completamente caóticos parecerem a coisa mais romântica do planeta. Coloca uma iluminação bonita, duas pessoas atraentes, uma música lenta e pronto. De repente, uma decisão que na vida real faria seus amigos reunirem em uma intervenção vira o amor da minha vida. E eu acho que O Último Nascer do Sol entra um pouco nesse território das relações intensas, rápidas e emocionalmente complicadas. Existe aquela sensação de que os personagens estão vivendo algo enorme, algo que pode mudar a vida deles. E quando você é jovem ou está vivendo uma fase de descoberta, eu até acredito nessa intensidade, porque sentimentos não precisam de autorização para aparecer. Você não controla exatamente quando alguém entra na sua vida e começa a ocupar espaço dentro da sua cabeça. O problema é que intensidade e profundidade são duas coisas diferentes. Essa frase resume bastante do que eu senti assistindo ao filme. Uma relação pode ser extremamente intensa durante poucos dias. Você pode sentir que conhece alguém há uma vida inteira. Mas para o público acreditar que aquilo é profundo, o filme precisa fazer mais do que mostrar os personagens dizendo que existe uma conexão. A gente precisa enxergar essa conexão acontecendo. E para mim, em alguns momentos, o filme acerta nessa tentativa de mostrar a curiosidade e a atração entre os dois. Existe aquela energia inicial do "quem é essa pessoa?", aquela vontade de se aproximar e descobrir mais. Essa fase é divertida porque tudo ainda é possível. Nenhum dos dois sabe exatamente onde aquilo vai chegar. Sinceramente, eu acho que essa é uma das partes mais interessantes de qualquer romance. O começo, quando ninguém sabe de nada ainda. Porque depois que você entra nos grandes conflitos, aparecem as brigas, os segredos e os problemas. Mas no início existe uma leveza. É aquela fase em que uma conversa aparentemente sem importância pode ficar na sua cabeça pelo resto do dia. E eu queria que O Último Nascer do Sol tivesse explorado ainda mais esse lado. Eu queria ver mais momentos em que os personagens simplesmente se conhecem. Não precisava acontecer nada gigantesco. Pelo contrário. Às vezes, é justamente uma conversa simples, que revela mais sobre alguém do que uma grande declaração de amor. Descobrir um medo, uma mania estranha, uma lembrança de infância. Essas coisas são o que transformam personagens em pessoas. Porque vamos combinar, ninguém se apaixona por uma ficha técnica. Ah, ele tem 1,80, gosta de música e é misterioso. Estou apaixonada. Não funciona assim, ou pelo menos espero que não funcione assim, porque aí eu vou ter que rever tudo o que aprendi sobre relacionamentos. E eu acho que essa falta de aprofundamento acaba influenciando também a forma como enxergamos algumas decisões tomadas pelos personagens. Quando você entende profundamente quem uma pessoa é, mesmo uma escolha errada pode fazer sentido. Você pode até gritar com a televisão, mas entende de onde aquilo veio. Agora, quando o personagem não foi completamente desenvolvido, uma decisão impulsiva pode parecer apenas uma ferramenta do roteiro para criar drama, e isso acontece mais vezes do que deveria. Eu sempre faço um teste mental quando estou assistindo a um filme. Pergunto: essa pessoa faria isso se não existisse uma câmera filmando? Parece uma pergunta engraçada, mas ajuda muito. Porque existem personagens que claramente tomam decisões porque a história precisa chegar a algum lugar. É tipo aquele personagem que tem um segredo importante e decide não contar para ninguém por meses. Aí, no pior momento possível, alguém descobre tudo sozinho. E você pensa: parabéns, era exatamente isso que qualquer ser humano racional tentaria evitar. Só que, se ele contasse a verdade no começo, o filme acabaria em 40 minutos. Então o roteiro cria silêncio, mal-entendidos e decisões estranhas para continuar funcionando. E eu não estou dizendo que O Último Nascer do Sol faz isso o tempo todo, mas existem momentos em que senti que alguns conflitos poderiam ter sido construídos de uma maneira mais orgânica.
Eu queria acreditar que aqueles problemas nasceram naturalmente das personalidades dos personagens e não apenas da necessidade de manter o drama vivo. Porque, para mim, o melhor conflito romântico é aquele em que não existe uma solução fácil. É quando você olha para os dois lados e entende ambos. Quando ninguém é completamente inocente e ninguém é um monstro. Quando duas pessoas podem se amar e, ainda assim, não saber como ficar juntas. Agora isso é drama. Isso é o tipo de coisa que faz você terminar um filme e continuar pensando nos personagens depois. E talvez o último nascer do sol pudesse ter ido mais fundo justamente nessa direção. A premissa de duas pessoas se conhecendo em um período temporário, com famílias e realidades diferentes ao redor, já oferece conflitos suficientes. Você nem precisa inventar muito. O próprio fato de que as férias acabam já é um problema. Aliás, essa é uma coisa que sempre me pega em histórias de férias. As férias sempre acabam. Pode estar tudo perfeito. Você encontrou amigos incríveis, está vivendo o melhor momento da sua vida, conheceu alguém especial. E aí chega aquele dia maldito em que você precisa arrumar a mala. Não existe vilão maior do que uma mala aberta em cima da cama no último dia de viagem. Você começa a colocar as roupas dentro e já sente que a realidade está chegando. E eu acho que existe um potencial emocional enorme nessa ideia. Porque algumas experiências são especiais justamente porque são temporárias. Você sabe que não vão durar para sempre, e talvez seja por isso que vive tudo com mais intensidade. O filme trabalha de alguma maneira com essa sensação de tempo limitado, e eu acho que essa é uma das ideias mais fortes por trás do romance. A noção de que os personagens não têm todo o tempo do mundo para descobrir o que sentem. Só que essa urgência precisa ser equilibrada, porque se você coloca os personagens correndo emocionalmente sem deixar o público respirar, a relação pode parecer apressada. E mais uma vez, eu volto a essa palavra porque ela resume uma boa parte da minha experiência. Apressado. Não o tempo todo, mas em momentos importantes. Agora quero falar um pouco sobre os personagens secundários e o papel que eles exercem dentro de uma história como essa. Porque, gente, um romance nunca deveria depender exclusivamente do casal principal. Os personagens ao redor são fundamentais para mostrar quem aqueles protagonistas realmente são. Uma pessoa pode agir de um jeito com a família e de outro completamente diferente com alguém por quem está apaixonada. E é justamente essa diferença que ajuda a construir personalidade. Os amigos podem mostrar o lado mais divertido, a família pode revelar inseguranças. Um conflito com alguém pode mostrar os limites morais de uma pessoa. Tudo isso é construção de personagem. Por isso, eu sempre fico um pouco frustrado quando os coadjuvantes parecem existir apenas para dizer "não faça isso" ou "vá atrás dele". Coitado do personagem secundário. Passou anos estudando atuação para entrar numa cena e falar "você precisa seguir seu coração". Obrigado, amigo. Que conselho revolucionário! E eu acho que, em uma história com tanto potencial para explorar relações familiares, os personagens ao redor poderiam ter tido ainda mais importância. Porque quando a família participa de uma narrativa, ela não deveria ser apenas um obstáculo. Família é complicada. Às vezes, alguém proíbe você de fazer algo porque quer controlar sua vida. Às vezes, proíbe porque está preocupado. E muitas vezes, as duas coisas estão misturadas. É por isso que os melhores dramas familiares não apresentam um lado como completamente certo e o outro como completamente errado. Na vida real, todo mundo acha que está certo. Essa é a tragédia. Você discute com alguém e pensa, como essa pessoa não está entendendo o meu lado? Enquanto a outra pessoa está pensando exatamente a mesma coisa. E quando um filme consegue mostrar isso, o conflito ganha uma dimensão muito mais humana. Eu gostaria de ter visto O Último Nascer do Sol explorando mais essa complexidade. Não apenas usando as relações familiares para criar obstáculos para o romance, mas mostrando como essas relações influenciam a maneira como os personagens enxergam o amor. Porque no final das contas, a forma como aprendemos a amar vem de algum lugar. Algumas pessoas cresceram vendo relacionamentos tranquilos, outras cresceram vendo discussões. Algumas aprenderam a confiar facilmente. Outras sempre esperam que alguém vá embora. E isso é um material dramático incrível. Talvez eu esteja querendo transformar um romance de férias em uma tese sobre comportamento humano? Talvez, mas é porque eu realmente acho que o filme tinha espaço para isso. Agora, saindo um pouco do lado mais emocional e falando como alguém que simplesmente sentou para assistir ao filme, preciso comentar sobre o nível de entretenimento. Porque nem sempre eu estou procurando uma obra profunda. Às vezes eu só quero uma história que me prenda. E aqui eu tive uma experiência meio montanha-russa. Teve momentos em que eu estava curioso para saber o que aconteceria.
Principalmente quando surgiam novos conflitos ou quando parecia que os personagens finalmente iriam enfrentar algo que vinha sendo construído. Só que em outros momentos eu perdi um pouco o interesse, e essa irregularidade é complicada. Um filme pode começar devagar e terminar incrível. Pode começar incrível e perder força. Isso acontece. Mas o ideal é que você sinta uma linha crescente, alguma coisa puxando você para frente. Aqui, eu senti que meu envolvimento subia e descia. Tinha uma cena que me fazia pensar: ok, agora ficou interessante. A próxima fazia eu pegar o celular mentalmente. E eu digo mentalmente porque eu tento não mexer no celular enquanto assisto a um filme. Isso é quase uma regra pessoal. Se você pega o telefone a cada 5 minutos, depois diz que o filme não fez sentido, e alguém pergunta quem era aquele personagem, você não sabe porque estava vendo vídeo de cachorro no Instagram durante a explicação mais importante da história. Mas quando um filme é realmente envolvente, você esquece que o celular existe. E eu não tive essa sensação durante toda a experiência. Agora, isso pode mudar completamente dependendo da pessoa que está assistindo. Se você gosta muito de romances dramáticos, provavelmente vai tolerar melhor algumas situações que para mim pareceram repetitivas. Aliás, eu diria que tolerar nem é a palavra certa. Talvez você simplesmente goste, porque o gosto do público importa. Às vezes, eu assisto a um filme de terror e alguém fala: "Mas não aconteceu nada!" E eu respondo: "Exatamente. Essa era a graça. Eu estava morrendo de medo esperando alguma coisa acontecer." Já outra pessoa vai achar aquilo insuportável. Com romance é a mesma coisa. Existem pessoas que adoram ficar 40 minutos vendo dois personagens se olhando sem admitir que estão apaixonados. Outras pessoas querem gritar: "Pelo amor de Deus, beija logo!" Eu estou no meio termo. Gosto da construção, mas também tenho limites. E acho que o último nascer do sol vai depender bastante de onde você está nessa escala. Se você gosta de histórias que vivem da tensão romântica e da intensidade dos sentimentos, pode encontrar bastante coisa para aproveitar. Se você precisa de personagens extremamente bem desenvolvidos e de uma narrativa mais original, talvez fique um pouco frustrado. Agora vamos falar de uma palavra que sempre aparece quando estamos discutindo romances: química. Química é quase uma magia. Você não consegue fabricar completamente. Pode colocar dois atores lindos juntos. Pode escrever os melhores diálogos. Pode contratar o diretor mais talentoso. E mesmo assim, às vezes não acontece nada. Os dois aparecem na tela e parecem colegas de trabalho esperando o intervalo do almoço. E isso não significa necessariamente que os atores sejam ruins. Às vezes simplesmente não encaixa. Na minha experiência com o filme, a química entre os protagonistas foi um dos pontos que mais me deixou dividido. Existem momentos em que eu consigo entender a atração entre eles. Existem olhares e interações que funcionam. Mas eu não senti aquela conexão constante que me faria esquecer completamente que estava assistindo a uma história fictícia. E para um filme que depende tanto do romance central, isso faz diferença, porque se o casal funciona, você perdoa muita coisa. O roteiro pode ter um problema, mas você fala: "Ah, pelo menos eles são fofos juntos." O ritmo pode ficar estranho, mas você quer continuar vendo os dois. É como quando você tem um casal favorito em uma série ruim e continua assistindo apenas por causa deles. Todos nós já fizemos isso. Não mintam. Você reclama da série inteira e quando perguntam por que continua assistindo, responde: "Porque quero ver o que acontece com eles." Esse é o poder da química. E eu não sei se o último nascer do sol consegue atingir esse nível para mim. Talvez para outros espectadores, sim, e isso é justamente o que torna avaliações de filmes tão subjetivas. Mas uma coisa que eu posso afirmar é que o filme teria se beneficiado de cenas que construíssem uma amizade mais forte entre os protagonistas antes de tentar vender algumas emoções maiores. Porque para mim, os melhores romances começam quando você acredita que aquelas duas pessoas poderiam ser amigas mesmo que nunca se apaixonassem. Pensa nisso. Se você tira a atração física e toda a música romântica, eles ainda gostam de conversar? Eles se respeitam? Eles se divertem juntos? Se a resposta for sim, aí você tem uma base. E talvez seja por isso que alguns romances simples são tão marcantes. Não é porque existe uma grande história acontecendo. É porque você acredita que aquelas pessoas gostam genuinamente da companhia uma da outra. Agora, uma coisa que eu não quero deixar de mencionar é o lado emocional, que pode funcionar especialmente para quem estiver assistindo em um determinado momento da vida, porque filmes encontram a gente em fases diferentes.
Você pode assistir a uma história de amor aos 15 anos e achar a coisa mais emocionante do mundo. Assistir aos 25 e pensar, meu Deus, essas pessoas precisam de terapia. E assistir aos 40 e perceber uma coisa completamente diferente. O filme não mudou, você mudou. E eu acho que produções como O Último Nascer do Sol podem funcionar dessa maneira. Talvez alguém que esteja vivendo uma paixão, uma mudança ou uma fase de liberdade se conecte muito mais com o que está acontecendo. Talvez alguém que já esteja cansado de certas fórmulas, como eu estava em alguns momentos, tenha mais dificuldade. Então não existe uma resposta universal, mas existe uma pergunta importante. O filme sabe exatamente para quem está falando? Na minha opinião, sim, até certo ponto. Ele parece saber que está trabalhando com um público que gosta de romances contemporâneos, intensos e cheios de emoções. Não acho que exista uma tentativa de agradar todo mundo, e isso é positivo. Nem todo filme precisa ser para todos. O problema é que conhecer seu público não significa que você pode deixar de caprichar nos detalhes. O público de romance merece personagens bem escritos, merece diálogos naturais. Merece conflitos que não pareçam inventados apenas para criar mais 20 minutos de filme, e merece principalmente sentir alguma coisa, porque ninguém assiste a um romance para sair completamente neutro. Você pode sair feliz, triste, irritado, emocionado, destruído emocionalmente. Tudo bem. Mas neutro é complicado, e essa neutralidade foi algo que me incomodou um pouco quando terminei o filme. Eu não estava com raiva, não estava emocionado. Não estava desesperado para recomendar para alguém. Eu simplesmente pensei, tá, foi isso. E para mim, essa é uma das críticas mais sinceras que posso fazer. Existem filmes ruins que eu lembro para sempre porque são um desastre tão impressionante que se tornam memoráveis. Existem filmes excelentes que ficam com você durante anos, mas existe um terceiro grupo, talvez o mais cruel de todos. Filmes que simplesmente passam, você assiste, termina e segue a vida. Não significa que ninguém vai gostar, mas significa que, para mim, faltou aquela faísca que transforma uma experiência comum em algo especial. E talvez essa faísca estivesse escondida em algum lugar dentro da própria premissa. Porque a ideia de um encontro durante as férias, com o tempo correndo contra os personagens e o peso da vida real esperando do lado de fora, é uma ideia que eu realmente acho bonita. Só precisava de um pouco mais de coragem para sair do caminho mais seguro. Porque o romance é muito mais interessante quando surpreende a gente não necessariamente pelo que acontece, mas pela forma como nos faz sentir. E falando em sentimentos, ainda precisamos conversar sobre o drama. Porque, meus amigos, romance sem drama é praticamente uma praia sem areia. Você pode até tentar, mas alguma coisa está faltando. A questão é saber qual tipo de drama funciona e qual tipo faz você olhar para a tela e perguntar: isso era realmente necessário? E é exatamente nesse ponto que a gente vai entrar agora, porque algumas escolhas emocionais da história são fundamentais para definir se você vai embarcar completamente nessa experiência ou se vai terminar o filme pensando que tudo poderia ter sido resolvido de uma maneira muito mais simples. E agora, chegamos naquela parte que, para mim, pode definir completamente se um romance funciona ou não: o drama. Porque vamos ser sinceros, pessoal, ninguém entra num filme romântico esperando que tudo aconteça perfeitamente. Se duas pessoas se conhecem, se apaixonam, começam um relacionamento saudável, conversam sobre todos os problemas e vivem felizes para sempre. Ótimo para elas, péssimo para o roteirista, porque provavelmente o filme termina em 20 minutos. Então sim, o drama é necessário. O conflito é necessário. O problema é quando o filme parece não confiar na própria história e começa a jogar obstáculos em cima dos personagens, como se estivesse tentando bater um recorde mundial. E eu fiquei com essa sensação em alguns momentos de O Último Nascer do Sol. Existe uma história que, na essência, já tem conflito suficiente. Duas pessoas se conhecendo em uma circunstância temporária, vivendo emoções novas, lidando com questões familiares e tentando descobrir o que realmente querem. Gente, isso já dá material para um bom drama. Não precisa necessariamente transformar cada situação em uma tempestade emocional. Às vezes, o conflito mais interessante é aquele que ninguém consegue resolver porque ninguém está realmente errado. E eu adoro esse tipo de história. Aquela situação em que você entende os dois lados e fica sentado pensando: nossa, eu não sei o que faria se estivesse no lugar deles. Isso é muito mais poderoso do que simplesmente criar um personagem que faz alguma coisa absurda e esperar que o público fique bravo. Porque ficar bravo é fácil. Difícil é fazer o público sentir empatia. E acho que O Último Nascer do Sol tem momentos em que tenta buscar essa complexidade,
mas nem sempre consegue chegar lá com a profundidade que eu gostaria. Alguns conflitos têm uma base interessante, principalmente porque envolvem sentimentos e expectativas que fazem sentido dentro da realidade dos personagens, mas outros acabam parecendo familiares demais. E aqui eu preciso fazer uma pequena pausa para dizer uma coisa. Familiar não significa automaticamente ruim. Eu sei que já repeti isso algumas vezes, mas é importante. A gente assiste a filmes porque gosta de certos tipos de histórias. Se todo romance precisasse reinventar o conceito de amor, nós teríamos um problema sério. O que eu quero é que o filme encontre uma maneira pessoal de contar algo que já conhecemos. É como ouvir uma música de amor. Quantas músicas de amor existem? Milhões. Talvez bilhões. E ainda assim, de vez em quando, aparece uma que parece ter sido escrita exatamente para você. Não porque inventou uma emoção nova, mas porque encontrou uma maneira diferente de expressar algo que todo mundo já sentiu. O cinema deveria fazer a mesma coisa. E quando eu olho para O Último Nascer do Sol, sinto que ele tem alguns ingredientes capazes de criar essa experiência, mas fica muito próximo de fórmulas conhecidas em vários momentos. Isso pode ser confortável para o público que já gosta desse tipo de produção, mas para quem assiste bastante romance, talvez venha aquela sensação de déjà vu. E eu confesso que tive alguns momentos assim. Aquela sensação de, acho que sei mais ou menos para onde isso está indo. E quando você consegue prever uma história, o filme precisa encontrar outra maneira de prender você. Pode ser através dos personagens, da direção, da emoção, da fotografia, da música. Alguma coisa precisa compensar a falta de surpresa. Para mim, nem sempre essa compensação aconteceu. Agora, uma coisa que eu achei interessante pensar enquanto assistia é como o filme trabalha a diferença entre paixão e amor, porque são duas coisas que o cinema adora misturar, mas não são exatamente iguais. A paixão é rápida, ela chega sem pedir licença. Você conhece alguém e, de repente, a pessoa está na sua cabeça. Você acorda pensando nela, vai dormir pensando nela e começa a interpretar qualquer mensagem com a ajuda de uma equipe inteira de especialistas imaginários. Ela colocou um ponto final. Será que está brava? Ele respondeu depois de 2 horas. Será que perdeu o interesse? Meu amigo, às vezes a pessoa só estava tomando banho. Calma. A paixão faz a gente perder um pouco a noção das coisas. E isso é uma parte divertida e perigosa de estar interessado em alguém. Já o amor, pelo menos na minha visão, é construído. Ele aparece nos detalhes, no tempo, nas dificuldades, e eu acho que O Último Nascer do Sol está muito mais interessado na intensidade da paixão do que na construção de um amor profundo. Isso não é necessariamente um defeito, porque talvez seja exatamente a história que ele quer contar. Um encontro que acontece em um momento específico e que ganha importância justamente porque é intenso. Mas aí entra a expectativa do público. Se você entra esperando uma grande história de amor que vai fazer você acreditar no destino, talvez o filme não tenha o mesmo impacto. Agora, se você aceita que está acompanhando uma paixão impulsiva, emocional e cheia de incertezas, a experiência pode fazer mais sentido. E eu acho importante dizer isso porque muita gente confunde não funcionou para mim com não funciona para ninguém. São coisas completamente diferentes. Eu já assisti a filmes que tecnicamente tinham vários problemas, mas que me divertiram muito. E também já assisti a filmes considerados excelentes que simplesmente não conseguiram me tocar. O cinema não é uma prova de matemática. Ainda bem, porque se fosse, eu estaria reprovado. Mas existem coisas que a gente consegue analisar além do gosto pessoal, e uma delas é a construção emocional. Quando uma cena importante acontece, o filme preparou você para aquele momento? Quando um personagem toma uma decisão, você entende por quê. Quando 2 pessoas brigam, você acredita que existe uma razão real para aquela briga? Essas perguntas são fundamentais. E, em alguns momentos, eu senti que O Último Nascer do Sol poderia ter trabalhado melhor essas transições. Uma emoção leva a outra, mas às vezes eu queria passar mais tempo entendendo o caminho entre elas. Porque a emoção não é um botão. Você não aperta e pronto. O personagem está apaixonado, triste ou furioso. Na vida real, sentimentos se misturam. Você pode amar alguém e estar bravo com essa pessoa ao mesmo tempo. Pode querer ir embora e desejar que alguém peça para você ficar. Pode saber que uma decisão é errada e mesmo assim querer tomar essa decisão. Isso é ser humano. E para mim, os romances mais marcantes são aqueles que não têm medo dessa confusão. Agora, uma coisa que pode funcionar bastante a favor do filme para alguns espectadores é justamente o fato de que ele não parece querer ser uma história extremamente pesada ou intelectual. Ele quer entregar emoções de uma maneira direta. E existe um valor nisso.
Nem todo filme precisa fazer você passar 3 dias assistindo vídeos no YouTube tentando entender o final. Às vezes você só quer assistir e sentir alguma coisa. O problema é que simples não pode virar automático, porque existe uma diferença enorme entre uma história simples e uma história que parece estar funcionando no piloto automático. E essa é uma linha que o filme, na minha opinião, atravessa de vez em quando. Agora vamos falar de uma coisa que sempre me incomoda quando assisto a romances. Personagens que parecem não ter vida fora do relacionamento. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso. E não estou falando apenas dos filmes. Estou falando da vida também. Você começa a namorar alguém e, de repente, abandona seus amigos, seus hobbies, sua personalidade e vira apenas a pessoa que está namorando. Não, você continua sendo você. E eu acho que o cinema tem uma responsabilidade interessante nesse sentido. Os melhores personagens românticos continuam existindo individualmente. O relacionamento muda a vida deles, mas não apaga quem eram. Por isso eu queria conhecer um pouco mais os sonhos, os medos e as ambições dos protagonistas fora daquele romance. O que eles querem para o futuro? Como enxergam a própria vida? Do que têm medo quando estão sozinhos? Essas perguntas tornam o relacionamento mais significativo, porque aí você entende o que está em jogo. Quando duas pessoas se apaixonam, não é apenas será que elas vão ficar juntas? Às vezes a pergunta é: se ficarem juntas, o que cada uma terá que mudar? Ou será que ficar junto significa abrir mão de algo importante? Aí sim temos um conflito de verdade. E eu acho que essa profundidade poderia ter elevado bastante a história de O Último Nascer do Sol. Mas vamos deixar um pouco as críticas de lado e falar sobre aquilo que eu acho que o filme consegue transmitir bem. Aquela sensação de viver algo que talvez seja passageiro, mas que é importante mesmo assim. Isso eu acho bonito. Existe uma pressão enorme para que toda a história de amor termine com uma resposta definitiva. As pessoas querem saber se ficaram juntas, se casaram, se tiveram filhos, se foram felizes para sempre e se compraram uma casa com um cachorro chamado Thor. Mas algumas relações não existem para durar para sempre. E isso não significa que foram inúteis. Olha só que loucura! Às vezes alguém entra na sua vida por pouco tempo e muda completamente a maneira como você enxerga alguma coisa. Depois vocês seguem caminhos diferentes. Não existe vilão. Não existe traição, a vida simplesmente acontece. E eu acho que o conceito por trás de O Último Nascer do Sol tem espaço para tocar exatamente nessa ideia. Talvez seja por isso que o título continue sendo uma das coisas que mais me interessam. Existe uma sensação de que determinados momentos não podem ser repetidos. Você pode assistir a outro nascer do sol amanhã, claro, mas aquele momento específico com aquela pessoa, naquela fase da sua vida, acabou. Você não recupera, e eu acho que todo mundo tem uma memória assim. Uma viagem que terminou, uma amizade que mudou, uma fase da escola, uma pessoa que você não vê mais. Ao fundo, um pôr do sol digno de cartão postal. Mas se você não acredita naquele casal, acabou. Não adianta colocar uma música triste e pedir para a gente chorar. A emoção precisa vir de algum lugar. E foi exatamente aí que, para mim, O Último Nascer do Sol ficou um pouco abaixo do que poderia ser. Em vários momentos, eu sentia que o filme queria que eu acreditasse na intensidade daquele relacionamento antes de me dar motivos suficientes para acreditar. É como quando um amigo apresenta alguém para você e 5 minutos depois já está dizendo que encontrou o amor da vida dele. Você olha para ele e fala: calma, campeão, você nem sabe o sobrenome da pessoa. E às vezes a sensação que eu tive assistindo ao filme foi um pouco essa. Agora, uma coisa que eu acho importante destacar é que o filme tenta trabalhar não apenas o romance, mas também o peso das relações familiares. E eu gosto quando um romance não existe dentro de uma bolha perfeita. Porque na vida real, quando você se apaixona, sua família não desaparece. Seus problemas continuam lá, suas inseguranças continuam lá, sua mãe continua perguntando onde você está. Alguém continua discordando das suas escolhas. Então essa mistura de amor e drama familiar faz sentido. Só que drama familiar é outro daqueles ingredientes perigosos. Se for bem escrito, ele deixa a história mais profunda. Se for colocado apenas para criar conflito, vira aquele problema que poderia ser resolvido com uma conversa de 4 minutos. E, vamos ser sinceros, eu já perdi a conta de quantos filmes e séries poderiam terminar muito mais cedo se os personagens simplesmente sentassem numa sala e falassem a verdade. Mas não,
porque aí não teria filme, né? E eu acho que vocês vão entender o que eu quero dizer quando assistirem. Existem conflitos que têm potencial emocional, mas a forma como algumas situações se desenvolvem pode passar uma sensação de que a história está correndo rápido demais. E isso é curioso, porque o filme tem uma duração que permitiria respirar um pouco mais em determinados momentos. Nem toda cena precisa correr para o próximo acontecimento. Às vezes, o cinema precisa deixar o silêncio trabalhar. Um olhar, uma pausa, uma conversa que não termina com uma frase de efeito. Essas pequenas coisas fazem uma história de amor parecer verdadeira. Agora vamos falar de uma coisa que, para mim, é fundamental. Os personagens. Eu sempre digo aqui no canal que não preciso gostar de um personagem para gostar de um filme. Um protagonista pode ser irritante, egoísta, impulsivo, cheio de defeitos. Desde que o filme saiba que ele tem defeitos e consiga fazer de mim alguém interessado em acompanhar aquela jornada. O problema começa quando um personagem toma decisões questionáveis e o roteiro parece esperar que eu simplesmente aceite tudo porque a pessoa está apaixonada. E amor não é passe livre para qualquer coisa, pessoal. No cinema talvez seja, mas na vida real... Cuidado, hein? A protagonista tem a responsabilidade de carregar uma boa parte da história, e eu acho que a ideia por trás dela é compreensível. Existe uma vontade de mostrar alguém vivendo um período de descoberta, emocionalmente vulnerável, tentando entender o que quer e, ao mesmo tempo, enfrentando expectativas e situações familiares. Isso poderia render uma personagem muito interessante. Mas, novamente, eu queria ter conhecido mais profundamente essa pessoa antes de ser levado para algumas das grandes emoções da história. Para eu sofrer junto com ela, eu preciso sentir que conheço um pouco dela. Não preciso saber cada detalhe da infância, nem quero uma cena de flashback a cada 5 minutos, pelo amor de Deus. Mas preciso de algo que faz a personagem existir, além da função de garota que encontra um garoto durante as férias. E o personagem masculino também enfrenta um desafio parecido. Ele precisa ser mais do que apenas o rapaz misterioso ou encantador que aparece para movimentar a vida da protagonista. Os melhores romances são aqueles em que os dois personagens parecem ter vidas próprias. Você consegue imaginar o que cada um fazia antes de se conhecerem e consegue imaginar quem eles seriam se nunca tivessem se encontrado. Quando o filme consegue dar essa sensação, o romance ganha muito mais força. Agora, falando de atuação, eu sei que esse é um assunto delicado porque a interpretação também depende muito da direção e do texto que os atores recebem. Às vezes a gente culpa o ator por uma cena que na verdade já nasceu estranha no roteiro, e eu senti que algumas interpretações aqui não me convenceram completamente. Existem momentos em que a emoção parece um pouco forçada, ou em que os diálogos não soam tão naturais quanto deveriam, e esse é o tipo de coisa que pode parecer pequena, mas muda tudo. Você já assistiu a uma cena em que duas pessoas estão discutindo e, em vez de sentir a tensão, você começa a pensar: nossa, eles estão claramente atuando. Pronto, a magia quebra. Você sai da história e começa a enxergar o set, a câmera, o diretor dizendo corta. E para mim, algumas cenas de O Último Nascer do Sol tiveram exatamente esse efeito. Isso não significa que todo o elenco seja ruim. Não é isso. Existem momentos que funcionam melhor do que outros. Mas, no conjunto, eu não achei que o elenco tivesse aquela força capaz de elevar o material e fazer você esquecer os problemas do roteiro, porque às vezes um ator salva uma cena. Aqui, eu senti falta desses momentos que fazem você pensar: ok, agora essa pessoa me convenceu completamente. E antes que alguém diga nos comentários: ah, mas você está comparando com outros romances. Sim, eu estou. E é impossível não comparar um pouco quando o próprio estilo da história nos lembra produções recentes voltadas para o público jovem, especialmente aqueles romances intensos, cheios de conflitos, atração e relacionamentos que parecem viver em modo turbo. Se você gosta de filmes na linha de romances jovens e dramáticos, daqueles em que tudo parece acontecer com muita intensidade e os personagens estão sempre a um passo de tomar uma decisão que vai complicar completamente a vida deles, existe uma boa chance de você encontrar alguma coisa para aproveitar aqui. Eu entendo perfeitamente o público que gosta desse estilo.
E eu não vou ser aquele crítico chato que diz: "Ah, romance adolescente ou jovem não é cinema de verdade." Pelo contrário, alguns dos filmes mais emocionantes que existem contam histórias de primeiro amor, descobertas e relações complicadas. O problema nunca é o gênero. O problema é como você conta a história. Uma história simples pode ser incrível. Uma história cheia de reviravoltas pode ser entediante. Tudo depende da execução. E na minha opinião, O Último Nascer do Sol é um daqueles filmes que dependem muito mais do gosto pessoal do espectador do que de uma qualidade universal que todo mundo vai reconhecer. Eu consigo imaginar uma pessoa assistindo e dizendo: "Nossa, achei super romântico, adorei os personagens." E consigo imaginar outra pessoa, como eu em determinados momentos, esperando um pouco mais e pensando que o filme está repetindo fórmulas que já vimos muitas vezes. E olha, fórmula não é necessariamente uma coisa ruim. A pizza também tem uma fórmula e continua maravilhosa. O problema é quando você pede uma pizza e recebe um pedaço de pão com ketchup. No cinema romântico, o público já conhece vários caminhos. Duas pessoas improváveis se encontram. Existe uma atração imediata. Aparecem obstáculos. A família interfere. Segredos são revelados. Alguém vai embora ou ameaça ir embora. Alguém corre atrás de alguém. Uma música toca. Pronto, todo mundo está chorando. A estrutura existe porque funciona. Mas você precisa colocar alguma coisa sua dentro dela. É por isso que, enquanto assistia ao filme, eu ficava esperando aquele momento que dissesse: "Isso aqui é o que torna O Último Nascer do Sol diferente." Uma cena, uma escolha narrativa, uma característica dos personagens, algo que ficasse na minha cabeça depois dos créditos. E infelizmente, eu não sei se encontrei isso com a força que esperava. Ainda assim, eu não diria para ninguém fugir do filme sem pensar duas vezes, porque uma coisa que eu aprendi assistindo a muitos filmes é que a minha experiência não precisa ser a sua. Já aconteceu comigo de todo mundo odiar um filme e eu gostar. E também já aconteceu o contrário. Todo mundo dizendo que uma produção era incrível e eu assistindo com uma cara de quem perdeu alguma coisa no caminho. Então, se você gosta desse tipo de romance mais leve na proposta, com drama emocional, férias, encontros inesperados e conflitos pessoais, talvez valha a pena dar uma chance. Só recomendo ir sem criar aquela expectativa gigantesca de que você vai encontrar uma história revolucionária. Agora, outra coisa importante. Dependendo do tipo de conteúdo e das cenas presentes na produção, eu não consideraria esse como um filme ideal para simplesmente colocar na televisão durante um almoço de família, sem saber o que está por vir. Então, fica aquele aviso básico. Se você está procurando uma experiência para assistir com crianças ou com toda a família reunida, vale conferir antes a classificação indicativa e o conteúdo específico disponível na versão que você for assistir. Porque ninguém quer passar por aquela situação clássica, né? Você coloca o filme, todo mundo sentado na sala, aí acontece uma cena mais adulta e de repente ninguém sabe onde olhar. Você olha para o teto, sua mãe olha para o celular, seu irmão para qualquer filme. Depois de alguns dias, o que você lembra? Não estou falando de lembrar da história inteira. Ninguém precisa fazer uma prova depois. Mas qual momento ficou? Qual personagem você continua pensando? Qual cena você comentaria com um amigo? Quando eu penso em O Último Nascer do Sol, eu lembro mais da sensação geral e da proposta do que de momentos específicos que realmente tenham me marcado. E isso, para mim, diz bastante coisa. Porque o filme não é um desastre. E eu faço questão de dizer isso. Às vezes, quando a gente dá uma nota baixa ou faz críticas, as pessoas entendem como se o filme fosse a pior coisa já produzida pela humanidade. Não é assim. Existem níveis de não gostei. Tem filme que você assiste e pensa: eu queria apagar isso da minha memória. E tem filme que você simplesmente não se conectou. Para mim, esse está muito mais no segundo grupo. Eu consigo enxergar por que alguém gostaria. Eu consigo ver o público-alvo. Eu consigo entender a proposta. Só não consigo dizer que a experiência me conquistou completamente. E talvez uma das razões seja a comparação inevitável com outros romances jovens que já fizeram coisas parecidas.
Não vou ficar dizendo que um filme não pode ter elementos semelhantes a outro, porque, sinceramente, se a gente for por esse caminho, praticamente todas as histórias do mundo já foram contadas de alguma maneira. O importante é a personalidade que você coloca na história. Você pode pegar o clichê mais antigo do planeta e fazer algo incrível com ele. A questão é, o que você acrescenta? Em alguns momentos, o último nascer do sol me deu aquela sensação de familiaridade que pode ser confortável para alguns espectadores, mas que para mim acabou diminuindo um pouco o impacto. Eu antecipava certas direções emocionais antes de elas acontecerem. E quando um romance é muito previsível, ele precisa compensar com personagens extraordinários ou uma química absurda. Caso contrário, você fica apenas esperando o próximo ponto da fórmula aparecer. Tá, agora eles vão se aproximar. Agora alguma coisa vai dar errado. Agora alguém vai esconder alguma informação. Agora vai ter uma discussão. E de repente você está jogando bingo de romance em vez de assistir ao filme. Mas também não quero parecer injusto. Existe um público que ama exatamente isso, e está tudo bem. Às vezes você não quer ser surpreendido, às vezes você quer conforto, você quer saber mais ou menos para onde a história vai e apenas aproveitar o caminho. Eu faço isso com filmes de comédia o tempo todo. Sei que provavelmente vai acontecer uma confusão, alguém vai mentir, a mentira vai ser descoberta e no final todo mundo aprende alguma coisa. E mesmo assim, eu assisto porque quero rir. Então, se você gosta dessa estrutura romântica familiar, isso pode trabalhar a favor do filme. Agora, uma coisa que eu gostaria de comentar é como as histórias familiares poderiam ter sido utilizadas de forma ainda mais forte. Porque existe muito potencial em colocar uma jovem tentando viver uma experiência nova enquanto carrega consigo as expectativas da família. Esse conflito é universal, você não precisa nem estar vivendo um romance para entender. Quem nunca teve uma discussão com alguém da família porque queria fazer algo e ouviu: "Você não entende o que está fazendo?" E aí você pensa: "Talvez eu realmente não entenda, mas deixe eu descobrir sozinho." É uma fase da vida que todo mundo enfrenta de alguma maneira. A vontade de ser independente contra o medo de decepcionar quem você ama. Isso é poderoso. E eu acho que se o filme tivesse aprofundado algumas dessas relações familiares com a mesma atenção que tenta dar ao romance, poderia ter encontrado uma identidade mais própria, porque aí não seria apenas duas pessoas se apaixonando durante as férias. Seria uma história sobre crescimento, liberdade, escolhas e sobre como as pessoas ao nosso redor influenciam a maneira como amamos. Isso para mim teria sido muito mais interessante. Porque vamos falar a verdade, o amor é complicado justamente porque ninguém chega a um relacionamento completamente vazio. Você leva sua família, seus traumas, suas experiências e seus medos, mesmo quando não quer. E os filmes mais interessantes são aqueles que entendem isso. Mas talvez o filme prefira manter as coisas em uma escala mais leve e direta. E novamente, isso não é automaticamente um erro. Só depende do que você espera. Eu entrei esperando uma história que conseguisse me surpreender um pouco mais emocionalmente. E talvez esse tenha sido o meu erro também. Expectativa é uma coisa perigosa. Você cria uma versão do filme na sua cabeça antes mesmo de assistir, e depois fica bravo porque o filme não foi aquilo que você imaginou. Coitado do filme! Nem sabia que estava concorrendo contra a produção milionária que eu dirigi dentro da minha cabeça. Mas brincadeiras à parte, acho importante assistir sem expectativas exageradas. Se você for ver O Último Nascer do Sol, vá pensando em uma experiência romântica direcionada a um público que gosta desse tipo de dorama jovem, e não em uma produção que necessariamente vai reinventar o gênero. E agora eu quero falar de uma coisa que sempre me chama a atenção: o título. O Último Nascer do Sol é um título que naturalmente carrega um peso emocional. Quando você lê isso, já pensa em despedida, mudança, no fim de alguma coisa ou naquele último momento antes de uma nova fase começar. É um título que promete uma certa melancolia. E eu gosto disso. Títulos podem criar uma atmosfera antes mesmo de o filme começar. Só que um título tão forte também aumenta a expectativa. Você espera que exista algum sentimento por trás dele.
que, quando o filme acabar, você entenda por que aquela história precisava ter aquele nome. E eu gosto quando um título ganha um significado diferente depois que você conhece os personagens. Você começa o filme vendo apenas palavras e termina entendendo que aquelas palavras carregavam uma emoção que você ainda não conhecia. Não vou entrar em detalhes para não estragar a experiência, mas acho que essa é uma das coisas que poderiam ter sido exploradas de forma mais marcante dentro da própria narrativa. Porque existe uma beleza na ideia de um nascer do sol. Normalmente pensamos no amanhecer como um começo, mas quando você coloca a palavra último antes dele, tudo muda. É quase contraditório. E contradições são ótimas para romances. Porque todo relacionamento vive de contradições. Você quer ficar perto de alguém, mas tem medo de se machucar. Você quer ser sincero, mas tem medo da resposta. Você encontra alguém no momento errado, mas sente que é a pessoa certa. E talvez seja justamente por isso que a premissa de O Último Nascer do Sol tenha me interessado mais do que alguns momentos da execução. A ideia tem emoção. Agora, o filme consegue transformar essa emoção em algo inesquecível? Para mim, nem sempre. E eu sei que posso parecer exigente demais, mas, gente, eu amo romances que me pegam de surpresa. Eu adoro quando começo um filme sem esperar nada e, de repente, estou sentado no sofá completamente envolvido com a vida de duas pessoas que nem existem. Esse é o poder do cinema. Você sabe que é ficção, mas seu cérebro não está nem aí. Você sofre. Você torce, você fica bravo, às vezes até conversa com a televisão como se o personagem pudesse ouvir você. Não entra nessa sala. Não acredita nele! Meu Deus, é óbvio que isso vai dar errado. E depois você percebe que está sozinho na sala discutindo com personagens fictícios. Aí bate aquela reflexão sobre a vida. Mas é isso que eu queria sentir mais aqui. Envolvimento. Não precisava ser um romance perfeito. Não precisava ter o melhor roteiro do mundo. Eu só queria sentir que precisava saber o que aconteceria com aquelas pessoas. E essa sensação apareceu de forma irregular. Teve momentos em que eu estava interessado e outros em que poderia facilmente ter feito uma pausa para pegar alguma coisa na cozinha sem sentir aquela urgência de voltar correndo. E para um filme romântico, isso pesa bastante. Porque a principal pergunta deveria ser: eu me importo? Eu me importo com esse casal? Eu me importo com as escolhas deles? Eu quero que encontrem um caminho? Ou estou apenas esperando os créditos aparecerem para poder decidir minha nota? No meu caso, infelizmente, fiquei um pouco mais próximo da última opção do que gostaria. Mas ainda tem muito para conversar, principalmente sobre o lado mais complicado dos personagens e sobre aquelas escolhas que podem fazer o público ficar dividido. Porque uma coisa eu garanto, mesmo quando eu não estava completamente convencido pela história, houve momentos em que eu entendi exatamente o que o filme queria transmitir. E talvez seja isso que torna a experiência interessante para discutir. Um filme não precisa ser perfeito para render uma boa conversa. Às vezes, os filmes mais fáceis de comentar são justamente aqueles que tinham potencial, acertaram em algumas coisas e tropeçaram em outras. Então, fica comigo, porque agora a gente vai entrar ainda mais nesse lado dos personagens, nas decisões que movem a história e naquela velha pergunta que sempre aparece quando estamos assistindo a um romance cheio de drama. Será que essas pessoas realmente combinam ou estão apenas vivendo uma paixão intensa porque se conheceram no momento certo? Ou talvez no momento completamente errado? E é exatamente aí que a conversa começa a ficar mais interessante. Porque uma coisa é assistir a um romance bonito, outra coisa é realmente parar e pensar: tá, mas eu estou no meio termo. Gosto da construção, mas também tenho limites. E acho que O Último Nascer do Sol vai depender bastante de onde você está nessa escala. Se você gosta de histórias que vivem da tensão romântica e da intensidade dos sentimentos, pode encontrar bastante coisa para aproveitar. Se você precisa de personagens extremamente bem desenvolvidos e de uma narrativa mais original, talvez fique um pouco frustrado. Agora vamos falar de uma palavra que sempre aparece quando estamos discutindo romances: química. Química é quase uma magia. Você não consegue fabricar completamente. Pode colocar dois atores lindos juntos. Pode escrever os melhores diálogos. Pode contratar o diretor mais talentoso.
E mesmo assim, às vezes não acontece nada. Os dois aparecem na tela e parecem colegas de trabalho esperando o intervalo do almoço. E isso não significa necessariamente que os atores sejam ruins, às vezes simplesmente não encaixa. Na minha experiência com o filme, a química entre os protagonistas foi um dos pontos que mais me deixou dividido. Existem momentos em que eu consigo entender a atração entre eles. Existem olhares e interações que funcionam. Mas eu não senti aquela conexão constante que me faria esquecer completamente que estava assistindo a uma história fictícia. E para um filme que depende tanto do romance central, isso faz diferença, porque se o casal funciona, você perdoa muita coisa. O roteiro pode ter um problema, mas você fala: "Ah, pelo menos eles são fofos juntos." O ritmo pode ficar estranho, mas você quer continuar vendo os dois. É como quando você tem um casal favorito em uma série ruim e continua assistindo apenas por causa deles. Todos nós já fizemos isso, não mintam. Você reclama da série inteira e quando perguntam por que continua assistindo, responde: "Porque quero ver o que acontece com eles." Esse é o poder da química. E eu não sei se O Último Nascer do Sol consegue atingir esse nível para mim. Talvez para outros espectadores, sim. E isso é justamente o que torna avaliações de filmes tão subjetivas. Mas uma coisa que eu posso afirmar é que o filme teria se beneficiado de cenas que construíssem uma amizade mais forte entre os protagonistas antes de tentar vender algumas emoções maiores. Porque para mim, os melhores romances começam quando você acredita que aquelas duas pessoas poderiam ser amigas mesmo que nunca se apaixonassem. Pensa nisso. Se você tira a atração física e toda a música romântica, eles ainda gostam de conversar? Eles se respeitam? Eles se divertem juntos? Se a resposta for sim, aí você tem uma base. E talvez seja por isso que alguns romances simples são tão marcantes. Não é porque existe uma grande história acontecendo. É porque você acredita que aquelas pessoas gostam genuinamente da companhia uma da outra. Agora, uma coisa que eu não quero deixar de mencionar é o lado emocional, que pode funcionar especialmente para quem estiver assistindo em um determinado momento da vida, porque filmes encontram a gente em fases diferentes. Você pode assistir a uma história de amor aos 15 anos e achar a coisa mais emocionante do mundo. Assistir aos 25 e pensar: "Meu Deus, essas pessoas precisam de terapia." E assistir aos 40 e perceber uma coisa completamente diferente. O filme não mudou, você mudou. E eu acho que produções como O Último Nascer do Sol podem funcionar dessa maneira. Talvez alguém que esteja vivendo uma paixão, uma mudança ou uma fase de liberdade se conecte muito mais com o que está acontecendo. Talvez alguém que já esteja cansado de certas fórmulas, como eu estava em alguns momentos, tenha mais dificuldade. Então não existe uma resposta universal, mas existe uma pergunta importante. O filme sabe exatamente para quem está falando? Na minha opinião, sim, até certo ponto. Ele parece saber que está trabalhando com um público que gosta de romances contemporâneos, intensos e cheios de emoções. Não acho que exista uma tentativa de agradar todo mundo, e isso é positivo. Nem todo filme precisa ser para todos. O problema é que conhecer seu público não significa que você pode deixar de caprichar nos detalhes. O público de romance merece personagens bem escritos, merece diálogos naturais. Merece conflitos que não pareçam inventados apenas para criar mais 20 minutos de filme, e merece principalmente sentir alguma coisa, porque ninguém assiste a um romance para sair completamente neutro. Você pode sair feliz, triste, irritado, emocionado, destruído emocionalmente. Tudo bem. Mas neutro é complicado, e essa neutralidade foi algo que me incomodou um pouco quando terminei o filme. Eu não estava com raiva, não estava emocionado, não estava desesperado para recomendar para alguém. Eu simplesmente pensei: tá, foi isso. E para mim, essa é uma das críticas mais sinceras que posso fazer. Existem filmes ruins que eu lembro para sempre porque são um desastre tão impressionante que se tornam memoráveis. Existem filmes excelentes que ficam com você durante anos, mas existe um terceiro grupo, talvez o mais cruel de todos. Filmes que simplesmente passam, você assiste, termina e segue a vida. Não significa que ninguém vai gostar, mas significa que, para mim,
Faltou aquela faísca que transforma uma experiência comum em algo especial. E talvez essa faísca estivesse escondida em algum lugar dentro da própria premissa. Porque a ideia de um encontro durante as férias, com o tempo correndo contra os personagens e o peso da vida real esperando do lado de fora, é uma ideia que eu realmente acho bonita. Só precisava de um pouco mais de coragem para sair do caminho mais seguro. Porque o romance é muito mais interessante quando surpreende a gente não necessariamente pelo que acontece, mas pela forma como nos faz sentir. E falando em sentimentos, ainda precisamos conversar sobre o drama. Porque, meus amigos, romance sem drama é praticamente uma praia sem areia. Você pode até tentar, mas alguma coisa está faltando. A questão é saber qual tipo de drama funciona e qual tipo faz você olhar para a tela e perguntar: isso era realmente necessário? E é exatamente nesse ponto que a gente vai entrar agora, porque algumas escolhas emocionais da história são fundamentais para definir se você vai embarcar completamente nessa experiência ou se vai terminar o filme pensando que tudo poderia ter sido resolvido de uma maneira muito mais simples. E agora, chegamos naquela parte que, para mim, pode definir completamente se um romance funciona ou não: o drama. Porque vamos ser sinceros, pessoal. Ninguém entra num filme romântico esperando que tudo aconteça perfeitamente. Se duas pessoas se conhecem, se apaixonam, começam um relacionamento saudável, conversam sobre todos os problemas e vivem felizes para sempre. Ótimo para elas, péssimo para o roteirista, porque provavelmente o filme termina em 20 minutos. Então sim, o drama é necessário. O conflito é necessário. O problema é quando o filme parece não confiar na própria história e começa a jogar obstáculos em cima dos personagens, como se estivesse tentando bater um recorde mundial. E eu fiquei com essa sensação em alguns momentos de O Último Nascer do Sol. Existe uma história que, na essência, já tem conflito suficiente. Duas pessoas se conhecendo em uma circunstância temporária, vivendo emoções novas, lidando com questões familiares e tentando descobrir o que realmente querem. Gente, isso já dá material para um bom drama. Não precisa necessariamente transformar cada situação em uma tempestade emocional. Às vezes, o conflito mais interessante é aquele que ninguém consegue resolver porque ninguém está realmente errado. E eu adoro esse tipo de história. Aquela situação em que você entende os dois lados e fica sentado pensando: nossa, eu não sei o que faria se estivesse no lugar deles. Isso é muito mais poderoso do que simplesmente criar um personagem que faz alguma coisa absurda e esperar que o público fique bravo. Porque ficar bravo é fácil. Difícil é fazer o público sentir empatia. E acho que O Último Nascer do Sol tem momentos em que tenta buscar essa complexidade, mas nem sempre consegue chegar lá com a profundidade que eu gostaria. Alguns conflitos têm uma base interessante, principalmente porque envolvem sentimentos e expectativas que fazem sentido dentro da realidade dos personagens, mas outros acabam parecendo familiares demais. E aqui eu preciso fazer uma pequena pausa para dizer uma coisa. Familiar não significa automaticamente ruim. Eu sei que já repeti isso algumas vezes, mas é importante. A gente assiste a filmes porque gosta de certos tipos de histórias. Se todo romance precisasse reinventar o conceito de amor, nós teríamos um problema sério. O que eu quero é